O ano era 1912. O mundo estava à beira de uma nova era, e o ápice da engenharia naval era um gigante imponente, um colosso flutuante, o HMS Titanic. Prometido como inafundável, ele representava não apenas um feito tecnológico, mas também um símbolo de status e ambição da sociedade da época. A viagem inaugural de Southampton a Nova York era mais do que uma travessia, era a materialização de um sonho para milhares de passageiros, dos mais abastados aos que buscavam uma nova vida na América. No entanto, a história desse navio transatlântico, que partiu com tanta pompa e esperança, tomaria um rumo inesperado, transformando o sonho em uma das maiores tragédias marítimas de todos os tempos. Por trás da grandiosidade do navio, pulsavam as vidas de mais de 2.200 pessoas. Jack, um artista livre e aventureiro, e Rose, uma jovem presa às expectativas sociais de sua época, são os corações pulsantes dessa narrativa. O filme nos transporta para dentro desse microcosmo, onde a linha tênue entre as classes sociais era tão visível quanto os conveses do navio. Passageiros da primeira classe, com seus luxuosos camarotes e bailes requintados, conviviam no mesmo espaço que os da terceira classe, com seus sonhos simples e esperanças de um futuro melhor. Essa diversidade de experiências humanas, unidas em uma jornada, é o que torna a história do Titanic tão universal e impactante. A história de Jack e Rose é o fio condutor que nos permite sentir a emoção e a tensão daquele momento. O amor que nasce entre eles a bordo do Titanic é um desafio às convenções sociais. Jack, um espírito livre, representa tudo o que Rose deseja escapar em sua vida regrada. O romance proibido entre a garota da alta sociedade e o rapaz sem posses é mais do que uma simples paixão. É uma fuga, um sopro de liberdade para Rose e uma chance de um futuro diferente para Jack. Esse relacionamento, tão intenso e rápido, se torna o coração da narrativa, simbolizando a efemeridade da vida e a força dos sentimentos diante da adversidade. Noite de 14 de abril de 1912, era fria, e as águas do Atlântico Norte estavam excepcionalmente calmas. O brilho das estrelas no céu era tão intenso quanto o brilho das luzes do navio. Os primeiros sinais do perigo foram dados, avisos sobre icebergs na rota, mas a crença na invencibilidade do Titanic era forte demais. A colisão com um iceberg, um evento que mudou o curso da história, aconteceu de forma silenciosa e, inicialmente, quase imperceptível para a maioria dos passageiros. É nesse momento que a grandiosidade do navio se choca com a força implacável da natureza, revelando a fragilidade da tecnologia humana diante do desconhecido, com a confirmação dos danos e a constatação de que o navio afundaria. O pânico começou a se instalar, mas não de forma instantânea. O filme retrata a dificuldade de comunicação e a descrença inicial dos passageiros. A prioridade de mulheres e crianças, primeiro nos botes salva-vidas, expôs a dura realidade da falta de vagas para todos. Em meio ao caos, histórias de heroísmo, sacrifício e desespero se entrelaçam. A bravura da orquestra que continuou a tocar, a coragem dos engenheiros que tentaram manter as luzes acesas, e a determinação de muitos em ajudar uns aos outros, revelam a essência da humanidade em seu momento mais vulnerável, o naufrágio. Do Titanic resultou na perda de mais de 1.500 vidas, uma das maiores tragédias marítimas em tempos de paz. Além dos números frios, o filme nos convida a sentir o peso da perda individual. Cada passageiro tinha uma história, sonhos, famílias, esperando por eles. A dor da separação, a incerteza do futuro e a luta pela sobrevivência em águas congelantes são retratadas com uma sensibilidade que transcende a tela. É uma lembrança sombria da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino, ecoando até hoje, como um alerta sobre a arrogância humana. A tragédia do Titanic não foi apenas um evento isolado. Ela reverberou por todo o mundo, causando um impacto profundo na indústria naval e nas regulamentações de segurança marítima. A falta de botes salva-vidas, as falhas na comunicação e a ausência de um plano de evacuação eficaz foram lições dolorosas. Após o desastre, foram estabelecidas novas regras para a segurança no mar, como a obrigatoriedade de botes salva-vidas para todos os passageiros e tripulantes. E a criação da Patrulha Internacional do Gelo. O legado do Titanic é um lembrete constante da importância da prudência e da inovação responsável. O filme foca na história de Jack e Rose. Mas o que aconteceu com os outros sobreviventes? Muitos deles carregaram as cicatrizes físicas e emocionais daquela noite para o resto de suas vidas. Alguns se tornaram ativistas pela segurança marítima, outros viveram em silêncio com suas memórias traumáticas. O destino de cada sobrevivente é um capítulo à parte,
testemunhando a resiliência humana diante de uma experiência tão devastadora. Suas histórias são um eco do passado, mantendo viva a memória daqueles que se foram e daqueles que voltaram para contar a história, mesmo décadas depois. A história do Titanic continua a fascinar e intrigar pessoas em todo o mundo. O que nos atrai a essa tragédia talvez seja a combinação de um romance épico com um desastre real. A curiosidade sobre o que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes, ou, simplesmente, a dimensão humana da perda. O navio, agora um túmulo no fundo do oceano, ainda guarda segredos e mistérios, e a sua história é um lembrete da nossa própria mortalidade e da força indomável da natureza. O fascínio pelo Titanic é um testemunho da capacidade humana de se conectar com grandes narrativas de amor, perda e superação. O Titanic é mais do que um filme ou um evento histórico. É uma parábola sobre ambição, arrogância, amor e sacrifício. Ele nos lembra da fragilidade da vida, da importância de valorizar cada momento e da força do espírito humano diante da adversidade. A história do Titanic, com sua mistura de beleza, tragédia e heroísmo, continua a ressoar, nos convidando a refletir sobre as escolhas que fazemos e o legado que deixamos. Que essa jornada nos inspire a buscar a segurança, a valorizar as conexões humanas e a aprender com os erros do passado. Em 1912, o mundo se maravilhava com a grandiosidade do RMS Titanic. Não era apenas um navio, era uma declaração de progresso humano, um símbolo de uma era onde tudo parecia possível. Prometido como inafundável, este colosso de engenharia naval foi concebido para ser o ápice do luxo e da velocidade. A viagem inaugural de Southampton a Nova York não era apenas uma rota transatlântica, mas a concretização de sonhos para milhares de pessoas, desde os viajantes da alta sociedade até imigrantes em busca de uma nova vida. Cada passageiro carregava consigo esperanças e expectativas, embarcando em um navio que era uma verdadeira cidade flutuante. Instalações que rivalizavam com os hotéis mais luxuosos da Europa, como piscinas, quadras de squash, academias de ginástica e salões de jantar grandiosos, reforçavam a ideia de uma jornada inesquecível. No entanto, o destino, muitas vezes, irônico, tinha outros planos para o navio dos sonhos. Essa magnificência que beirava a arrogância seria brutalmente testada pela natureza, transformando a esperança em uma das maiores e mais estudadas tragédias marítimas de todos os tempos. Dentro daquele gigante de aço, pulsavam as vidas de mais de 2.200 almas, um microcosmo da sociedade da época. O filme nos apresenta Jack, um artista livre e aventureiro, e Rose, uma jovem presa às rígidas expectativas sociais de sua família e da alta sociedade. A história deles é o coração pulsante dessa narrativa, um romance que transcende as barreiras invisíveis, mas poderosas, das classes sociais. A bordo do Titanic, a separação entre a primeira, segunda e terceira classes era evidente, não só nos corredores e cabines luxuosas, mas também nos hábitos, na alimentação e nas áreas de lazer. Passageiros da primeira classe desfrutavam de bailes requintados e mordomias inimagináveis, enquanto os da terceira, com seus sonhos simples, buscavam apenas uma chance de recomeço. Essa mistura de vidas, unidas por uma única viagem, cria um painel humano fascinante, tornando a tragédia ainda mais universal e impactante. As desigualdades sociais, tão evidentes em terra, eram embarcadas junto com os passageiros, e o naufrágio exporia a dura realidade de como essas divisões podiam ditar o destino de cada um. O romance entre Jack e Rose, central para a emoção do filme, é um desafio explícito às convenções de 1912. Jack, com seu espírito indomável e sua liberdade de ser, representa tudo o que Rose, sufocada pelas amarras de seu noivado arranjado e pela vida de aparências, anseia. O amor que floresce entre eles é proibido, intenso e rápido, um refúgio da realidade para ambos. Para Rose, é a chance de uma fuga, um sopro de liberdade e autenticidade. Para Jack, uma promessa de um futuro que ele talvez nunca imaginou. Esse relacionamento, embora ficcional, simboliza a força dos sentimentos humanos diante da adversidade e a efemeridade da vida. A paixão deles se contrapõe à rigidez das normas sociais, mostrando que, em momentos de crise, as barreiras artificiais podem ruir, dando lugar a conexões genuínas e desesperadas. É um lembrete agridoce de que o amor pode florescer até nos ambientes mais improváveis, mas também pode ser tragicamente interrompido. A noite de 14 de abril de 1912 era, ironicamente, de uma beleza rara, fria, com águas calmas e um céu
estrelado que parecia infinito. Contudo, essa calma escondia um perigo mortal. Vários avisos sobre icebergs na rota foram recebidos, mas a crença na invencibilidade do Titanic, aliada à sua velocidade considerável, levou a uma subestimação do risco. A colisão com o iceberg não foi um impacto violento e estrondoso, como muitos imaginam. Foi um rasgo, quase silencioso, e a princípio, pouco perceptível para a maioria dos passageiros.